Começa agora mais uma edição do TV Cidade, da nossa revista eletrônica com informações, notícias, análise dos fatos e prestação de serviços. Como acontece semanalmente, nós estamos aqui com o Dr. Laércio Sandes, que é advogado, é vereador em Guarulhos, é o primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Guarulhos. E hoje o Dr. Laércio Sandes é um dia histórico para o Brasil. Na madrugada de hoje, as primeiras horas de hoje, o Senado da República votou e por 55 votos a 22 aprovou o relatório de admissibilidade do impeachment, agora já da presidente afastada Dilma Rousseff. Uma data histórica, o vereador deve ter acompanhado grande parte, né? Os aliás, precisavam ser notívagos para acompanhar, porque foi a madrugada. Foi cansativo. Cansativo, né? Muito. O que é esse placar 55 por 22, acho que surpreendeu até aqueles parlamentares que eram pró-impeachment, não se esperava tanto, né? Martinho, realmente essa data é histórica para o nosso país. A minha geração presenciou o segundo impeachment, salvo engano, acho que essa república não teve mais do que 2 impeachment, né, Martinho? Eu não me recordo. Nós tivemos depois do período militar, esse é o segundo impeachment. Né? E o que surpreendeu realmente foi o número, né, 55 a 22. Eu imaginava em torno de 45, qualquer coisa dessa natureza, o que demonstra que realmente a insatisfação é geral. O próprio depoimento, o discurso do ex-presidente Fernando Collor de Mello, fazendo um comparativo entre a época dele e a época da presidente Dilma Rousseff, a prepotência, a arrogância, a falta de humildade por parte dela, gerou toda essa situação que levou a um descontrole nacional, descontrole da indústria brasileira, descontrole público, e só poderia realmente calhar com a aceitação deste processo para levar eventualmente à cassação do mandato da mesma. Então, só está refletindo os interesses popular, que é a mudança que nós esperamos, é uma esperança que nós tivemos quando veio as diretas já, e agora um novo momento do país que a gente espera que realmente venhamos para reconstruir tudo que destruíram nesses últimos anos. Bom, a razão principal é o motivo, quer dizer, o princípio jurídico até que lastreia esse processo de impeachment, que é um processo político, né? Tanto é que o Senado da República é soberano para isso, para poder cassar o mandato da presidente ou de qualquer outro presidente, mas dentro de um processo legal, dentro do devido processo legal, mas que é um processo que é menos jurídico e mais político, mas tem que ter um fundamento jurídico, de que ela teria infringido de forma criminosa a lei de responsabilidade fiscal por intermédio de créditos suplementares sem a prévia autorização do Congresso, né? Basicamente foram créditos volumosos, né? Ela se defendeu dizendo que outros presidentes também fizeram isso, alguns governadores fazem, mas não no montante que ela fez, que foi uma coisa praticamente. Ela também, em paralelo, ela fez operações de créditos disfarçadas com os bancos oficiais, tipo Banco do Brasil, Caixa Econômica, e o pior, não pagou, né? Nós tínhamos uma legislação no passado que era mais flexível com esse tipo de situação. A nossa Constituição Federal impôs que nós criássemos uma legislação própria para a responsabilidade fiscal, chama-se Lei de Responsabilidade Fiscal, e fez com que os gestores públicos não utilizem mais os bancos oficiais para financiar os interesses. Nós temos um exemplo muito clássico no estado de São Paulo, quando era o Banespa, na época do governador Fleury, utilizava muito o Banespa para captar ou buscar os recursos e administrar os compromissos do Estado. Isso não se pode mais. Agora, com a lei de responsabilidade fiscal, nem o gestor público pode utilizar o banco oficial para honrar os compromissos. E o que a presidente Dilma Rousseff fez, utilizou os recursos do Banco do Brasil, os recursos da Caixa Econômica para satisfazer compromissos da União. E da mesma forma, essas pedaladas fiscais que eles se referiram, dizendo de que isso outros governantes já o fizeram.
onde autorizou gastos por meio de decreto, quando precisava sim de projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados. Ora, a gente não pode simplesmente, porque houve erro de alguns outros governantes, dizer que aquilo é uma regra que todos podem fazer o mesmo. Se os demais erraram e não foram responsabilizados, perdeu-se a oportunidade de questionar lá atrás. Se algum governador fez da mesma forma, também tem que ser responsabilizado. Se a lei de responsabilidade fiscal existe para equiparar o nosso país a outros países modernos, como os Estados Unidos e os próprios países ligados ao Fundo Monetário Internacional, por que não que a gente não vamos cumprir essa lei? Tem que cumprir. Então eu acho que ela errou, precisa ser responsabilizada. Essa irresponsabilidade por parte dela vai comprometer diversas gerações com relação a estudo, emprego, habilidade e tudo mais. Então a gente não pode compactuar com a ideia que é golpe. Golpe, sim, seria essa atitude esdrúxula que o presidente em exercício da Câmara dos Deputados, Maranhão, adotou de recuar mediante negociação nos bastidores com o advogado-geral da União, Eduardo Cardoso, e me parece que até com o ex-presidente Lula. Isso sim seria um golpe. Agora, apurar a verdade dos fatos, eles querem esconder e querer induzir a população a erro. Eu acho que o Senado fez o seu papel de forma muito coerente, muito transparente, deu oportunidade a todos, 55 senadores, de um total de 81 senadores, foram a favor do prosseguimento e vamos agora seguir o rumo do nosso país. Nós tivemos 3 ausências. Na realidade, nós tivemos aí 4 senadores não votaram. O presidente da casa, o Renan Calheiros, porque ele próprio anunciou que, para preservar a isenção, não votaria. Nós tivemos dois senadores do PMDB que não votaram, um deles o Eduardo Braga, lá do Amazonas, né? E nós tivemos também o Delcídio Amaral, que, por ter sido cassado ontem, né, no dia anterior, né, obviamente não estava lá e o suplente dele nem teve tempo de assumir. Então foi um placar bastante dilatado, porque lá no julgamento final, porque agora se passa, doutor Laércio, a fase agora é uma fase de instrução lá no Senado, né? Para colheita de provas, oitiva de testemunhas, isso é instrução até para a gente. Nós que somos advogados, a gente fala advoguês, mas é bom de esclarecer. Instrução é isso, né, doutor? Colher as provas, né? Eu acho que, apesar de já estar bem documentado, né, Martinho, porque a matéria ali ela é documental, não depende de muitas provas orais, eles vão usar provavelmente alguns expedientes para materializar com essas provas fáticas, mas acredito que já está bem materializado. Talvez teria até elementos jurídicos já para proferir um juízo de valor. E eu acredito que agora é torcer para que o Michel Temer realmente conduza os interesses do país, faça um realinhamento de todos esses ministérios, que não dá para nós termos uma administração pública com quase 40 ministérios. Eu acho que precisa de uma reforma urgente, reavaliar todos esses cargos que estão na administração pública por interesse político e não por interesse de Estado, que é o que interessa para a nossa nação, e realmente trazer um vínculo maior com a comunidade internacional, passar segurança jurídica para que volte o país a ser o país dos sonhos e que outros negócios venham a ser realizados na nossa nação e com isso fomentar o emprego, fomentar a economia, gerar serviços. Sabemos sim que vão ser necessárias reformas, vai doer na pele de muitas pessoas, na nossa pele inclusive, mas a gente tem que cada um dar um pouco de si e se conseguir viabilizar a economia no todo, isso talvez será menos traumático nas reformas que virão pela frente. Então o que a gente tem que torcer e colaborar e com isso fazer a nossa parte enquanto cidadão. Bem, vamos fazer agora um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para continuar com esse assunto aqui que é realmente de interesse de toda a nação brasileira. Seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M, o único da região. Equipe só com adultos experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê. Esquina da Avenida Dona Eugênia Machado da Silva com a Avenida São Bento, em Vila Galvão.
Varejão do Ferro, onde você encontra a melhor opção em vergalhões de ferro, vigas, sapatas, colunas e estribos, especiais para construção civil e montadas. Preços imbatíveis e entrega rápida. E você pode encomendar pelo site, via fone ou até pelo WhatsApp. Varejão do Ferro, tradição e qualidade. Avenida Otávio Braga de Mesquita, número 2136, Jardim Monte Carmelo, Guarulhos. Uma empresa se destaca em Guarulhos e Arujá pela tecnologia e inovação. Mais de um quarto de século desenvolvendo moldes e artefatos em polímero para múltiplas aplicações. É a Fesma Tecnologia em Polímeros. Esteiras porta-cabos, calhas protetoras e carenagens para automação bancária são alguns de seus produtos. A Fesma pode desenvolver e fabricar qualquer artigo confeccionado em termoplástico injetado. Fesma, trazendo o futuro em tecnologia e inovação para o presente. Nós estamos de volta aqui no TV Cidade, eu conversando aqui com o Dr. Laércio Santos, que é vereador em Guarulhos pelo DEM, e ele é o primeiro vice-presidente aqui da Câmara Municipal de Guarulhos. Ele é advogado também, especializado em direito previdenciário, um homem muito inteligente, uma instrução acima da média para o legislativo guarulhense aqui, né, que o legislativo precisa se requalificar também, o legislativo municipal. Bem, doutor Laércio, a gente continuando analisando esse episódio do afastamento provisório da presidente Dilma Rousseff, a gente observa que esse fundamento da lei da responsabilidade fiscal ou do crime de responsabilidade que ela cometeu, é uma questão até mais subjacente, porque no fundo, e aí vem o pessoal dizer que é golpe e tudo, mas olha, o Brasil, a economia brasileira é detonada, o nosso PIB recuou 3,8% o ano passado, este ano deve estar beirando 4% de recuo no PIB, são mais de 12 milhões de brasileiros desempregados, sem emprego, na rua, no olho da rua, não é? 330 mil empresas fecharam recentemente e as que sobreviveram encolheram, reduziram seu faturamento, não é? E nós temos uma inflação em ascensão. Quer dizer, outra coisa, e as contas públicas detonadas, um rumo aí de 119 bilhões de reais. E a dívida pública do Brasil nunca foi num grau tão elevado como é agora, de cerca de 300 bilhões de reais, a dívida pública interna, né? E um detalhe, o Brasil vem perdendo o grau de investimento chamado investment grade, né? Que as agências de risco internacionais. E o que isso significa? Para o homem comum, para quem, né? Para o operário não quer dizer muita coisa, mas quer dizer muito porque esse grau de investimento é o que habilita o país a receber com mais facilidade capitais internacionais para serem aplicados no desenvolvimento nacional. É verdade. Eu acho que o realinhamento do país a nível internacional para adquirir a respeitabilidade tal qual era há meia dúzia de anos atrás, nós vamos demorar no mínimo aí uma década, porque para destruir é rápido, agora para você reconstruir é sofrido, isso não é da noite para o dia, você vê a indústria sendo sucateada, muitas empresas deixaram a cidade de Guarulhos, estão indo para outros rumos, até para outros países, isso não vai ser construído da noite para o dia. Eles tiveram uma oportunidade de saber administrar o país nesses quase 16 anos que eles tiveram ao longo do poder. No entanto, eles não souberam contemporizar arrecadação com gasto. Não pode se gastar além do que se arrecada. Não foi feito o dever de casa. A Dilma Rousseff foi obrigada a entrar no chamado cheque especial, gastar recursos que não dispunha. E aí agora, quando o Congresso Nacional reprova isso e reprovou na Câmara e agora inicialmente reprovou no Senado, ela sustenta a existência de um golpe. Não foi realmente golpe. Golpe é todo esse sofrimento que nós estamos sofrendo na cidade de Guarulhos, diversas empresas que fecharam, o caso da Borle que está por fechar, o caso da Pfizer que está na expectativa de fechar, a Levorim que está numa situação muito difícil. A Majestic que já fechou. A Majestic também. A própria Randon, que encerrou as atividades, 1.000 empregos a menos, lojas da Mercedes-Benz ali perto em frente ao laboratório Axê também fechou. Então, diversos segmentos comerciais da cidade
estão parados, simplesmente esperando o ano acabar, com a expectativa de fechar o ano pelo menos no 0-0. Então, nós estamos numa recessão profunda. Eu lembro, Martinho, a época do governo Figueiredo, nos anos 80, aquela época que a inflação foi tão alta e a reposição salarial da população era no mês de maio e novembro daquela década. Eu estou lembrando mais ou menos isso, nós retroagimos quase 20 anos atrás. Então não dava para este governo continuar da forma que estava, o país não iria suportar mais isso. Então eu acho que o Senado agiu muito corretamente. Agora nós temos que dar o esforço de si, colaborar com esse governo, dar um tempo, o governo que está começando hoje, dar um tempo aí para ele apresentar as propostas, cobrar dos nossos deputados a colaboração necessária para estas reformas, porque se o Michel Temer não tiver apoio do Congresso Nacional num todo, também não vai adiantar nada, ele não vai fazer as reformas, e é o que nós precisamos, recolocar o nosso país no rumo, como também Guarulhos, que se tornou muito dependente do governo federal, precisa entrar no rumo. Infelizmente, semana passada, a Câmara Municipal teve a oportunidade de fazer o mesmo papel que o Congresso Nacional fez hoje e não assim definiu, porque por 12 votos nós não conseguimos aprovar investigação de 3 questões relevantes para a cidade, que seria um processo também de impeachment com relação ao atual prefeito da cidade. Lamentavelmente a gente não atingiu esse número, precisávamos de 20 votos, lamentavelmente 9 vereadores não colaboraram, não vieram votar, não estiveram em plenário e a cidade não vai aprofundar como tal está sendo aprofundado lá em Brasília e dar uma resposta à sociedade, à população naquilo que precisa, trazendo transparência nos problemas e indicando as mudanças necessárias. Infelizmente, Guarulhos perdeu e está perdendo com toda essa situação por conta do despautério do governo federal, que não fez o dever de casa e sustentou ao longo desse tempo que é uma crise mundial, o que não é verdade, a crise é só aqui no nosso país. E uma crise que foi criada devido ao desgoverno, aos desacertos e também à volúpia de gastos, né? Porque a máquina oficial gasta mais do que arrecada. Não dá, né? Se você tem um salário de R$1.000 por mês, mas gasta 1.500, é óbvio que as contas não vão fechar. Mal comparando, é isso que acontece com o Brasil, né, doutor Laércio? Infelizmente, eu acho que aparelharam muito a máquina federal com cargos políticos e não cargos técnicos, cargos responsáveis. O Manteiga, que foi ministro da Fazenda, tem acusação para ele de tudo quanto é lado. Então foi um irresponsável na condução da economia. Quando você coloca um ministro lá para ser o ministro da Fazenda, ele tem que alertar, Então se as coisas estavam mal, por que ele não colocou para presidente da República? Ou eu ou muda. Não, ele foi conivente. Então precisa também ser responsabilizado. Nós não podemos ter em certos pontos do Estado, colocar pessoas que são só políticas. Aqui em Guarulhos também ocorre o mesmo. Nós temos muitos secretários que não conhecem de nada dos problemas. Então temos um secretário do meio ambiente que não conhece os problemas da cidade. Nós temos um secretário de trânsito que só sabe ficar no gabinete dele ou quando não ir acompanhar algum início de obra e dizer que a coisa vai acontecer. Ou seja, induzindo a população a questões políticas que não são verdadeiras. Nós precisamos sim colocar pessoas capacitadas nos seus respectivos locais. E Guarulhos também não é diferente, está precisando por mudança que dentro em breve que isso ocorra. Bem, um breve intervalo, a gente volta já já, só um pedacinho de tempo. A melhor pizza é na Rodrilúcio Pizzaria. Qualidade, tradição, bom gosto, ampla variedade de pizzas salgadas e doces. Delivery com automóveis. Ambiente charmoso e familiar. Sonhos Decor, móveis provençais. Venha conhecer a nova loja na Avenida Dr. Timóteo Penteado, 3112. Decore seu lar, o ambiente infantil, festas e ambiente corporativo. Fabricação própria e preços imbatíveis. Se você pode sonhar, você pode fazer. Sonhos Decor,
Agora 3 endereços para seu bom gosto a baixíssimo custo. Sonhos Decor. Ajude o Lar Madre Regina, que atende muito bem a dezenas de idosos. Eles precisam de fraldas geriátricas, luvas de procedimento, material de higiene e limpeza e alimentos. Faça sua doação. O Mestre Jesus irá recompensá-lo certamente. Bem, estamos de volta aqui com o TV Cidade e a gente conversando sobre essa conjuntura nacional no Brasil que entrou em ebulição, essa crise política, econômica. O fato é que agora a Dilma se despediu do Palácio do Planalto, ainda que provisoriamente. Ela até poderá voltar, eu acho um pouco difícil, mas ela até poderá voltar desde que ela seja, digamos, absolvida lá no processo de impeachment que continua correndo no Senado, agora sob a presidência, esse processo, do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski. Bom, ainda hoje o Michel Temer, já com um novo ministério constituído, né, tem gente nova no pedaço, ele procurou privilegiar deputados, alguns poucos senadores, mas a classe política aí fez uma redistribuição desses partidos todos que estão apoiando, mas teve o cuidado de buscar nomes que tenham identidade. Qual a sua expectativa para esse governo Temer, que se começa agora? Martinho, como o Michel Temer é um advogado de amplo conhecimento jurídico, ele é autor do artigo 133 da Constituição Federal, quando foi deputado constituinte, eu acredito e espero que ele vai ter desenvoltura suficiente para fazer um planejamento melhor do Estado, da União, e realmente reduzir esse número de ministérios, fazer uma limpeza no que é necessário, e não só isso, buscar aliança com os governadores, com os partidos que em que pese não ter sido eleito lá junto com ele na composição da chapa para a presidência da República, que se afaste das questões partidárias e se una pelo interesse único do país, como o governador do nosso estado assim o fez. O PSDB vai estar participando, vai estar ajudando, o próprio partido, o meu partido Democrata. Então eu acredito que a esperança ela vai se tornar uma realidade, até porque parte de alguns locais da comunidade internacional viu com bons olhos esse sangue novo que o Michel Temer vai procurar implementar. E aí a gente espera que a Câmara dos Deputados colabore, me parece que ele tem uma maioria lá definida, e que o Partido dos Trabalhadores, que agora diz que vai para a oposição com mais alguns outros partidos, que o vá, mas que faça um trabalho realmente propositivo, um trabalho de proposta, uma oposição de proposta, e não aquela oposição de quanto pior, melhor. Eu, por exemplo, enquanto vereador aqui nesta Câmara Municipal de Guarulhos, sempre me pautei por uma coerência, votando a favor ou contra o governo. Eu sempre disse que eu não estava na base, como não estou. Sempre fui pela independência, ou seja, aquilo que era bom eu votei, aquilo que não é, eu nunca votei, e venho mantendo a minha coerência. Então eu acho que o Partido dos Trabalhadores, que administrou por um razoável tempo este país, agora também procure se pautar dessa forma, pelo que é interessante para o país, e não fazer oposição por oposição. Aí eu acho que me desculpe, mas aí seria burrice, não é interesse para a nação ver um partido que já foi e continua sendo um grande partido fazendo um desserviço. Não é isso que interessa para nós. Olha, sábias palavras essas suas, porque este momento é um momento de emergência nacional, que requer a união de todos, independentemente de cores partidárias, de ideologias. Nós precisamos pensar, o pessoal precisa pensar menos em poder e pensar mais em governo, em Brasil, nos brasileiros, né? Não em querer preservar nacos de poder. É isso que causa a ojeriza da população. O momento é muito grave, aliás, é gravíssimo. O momento da economia brasileira, o momento da política nacional. E agora esse ministério, alguns nomes já foram anunciados aí e tal, esses nomes são palatáveis. Vamos aguardar, né, Martinho, a confirmação, porque eu acho que até hoje, começo da noite, a gente vai ter um panorama melhor desse cenário,
quais os ministérios que realmente ele vai extinguir. E os partidos têm que colaborar, porque nós temos muito ministério. Para que você precisa de Ministério da Pesca? Precisa de um departamento do Ministério da Agricultura. Igual aqui em Guarulhos, nós temos 10 coordenadorias. Coordenadoria de assuntos raciais. Para mim, isso aí teria que ser da assistência social. Então, é cabide de emprego. O Estado não aguenta, o município não aguenta todo esse custo. É por isso que nós estamos nessa situação que nós estamos, por conta de governantes que só pensam politicamente e não pensam como um grande gestor, um grande estadista, como um dia foi Getúlio Vargas. Agora, o próximo prefeito de Guarulhos, porque Guarulhos também tem um número de secretarias colossal. Muito grande. Coordenadorias que, na realidade, têm funções conflitantes e até concomitantes com outras. Quase 40 no total. Quase 40, gente. Isso é um absurdo para governar uma cidade. Olha, nós temos mais secretarias e coordenadorias do que o Obama tem de ministérios lá nos Estados Unidos. Martinho, não tem uma mesa redonda no município que o prefeito sequer possa reunir todo esse povo para uma reunião. Não cabe, né? Não tem. Não cabe. Não tem. Então, por isso que você vê o despautério que é a administração do prefeito Sebastião Almeida. De um descontrole absoluto. Se você cobrar, acho que ele nem sabe hoje de determinadas pastas quem está ocupando o local. É isso que está. E fora que uma denúncia recentemente, um dos jornais da cidade disse que na gestão Almeida houve um aumento de 80% dos comissionados. Sim. Quer dizer, é uma lambança, uma gastança de dinheiro danada, né? Uma festa, uma verdadeira farra do boi. Está chegando no final do nosso programa. Eu gostaria de uma mensagem final sua para o nosso telespectador, uma mensagem positiva, bem breve. Eu acho que a nossa população tem que acreditar no nosso país e acreditar na política. A política transforma a nossa nação, transforma nosso povo. A politicagem não, essa nós temos que tirar fora, porque esses daí quem tem que cuidar é a polícia e por aí afora. Então, a política transforma e é o que nós temos que ir para cima e cobrar e acompanhar. É o TV Cidade, a gente fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus quiser, e fique com a programação da TV Guarulhos. E viva o Brasil, gente!